Muito obrigado, é a Seitianoia trazendo respostas para você. E no programa de hoje o professor Heitor Miyazaki responde alguns grilos, né, dos telespectadores. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo ao programa da Seitianoia, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Professor, hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo e bastante, né, professor? Tem, e muito, né? Sim. Cada vez mais. E dentre os problemas que hoje também afeta a sociedade é a doença. E dentre elas, por exemplo, tem a depressão que vem crescendo, vem aumentando, e muitas pessoas vão ao suicídio devido à depressão. Tem pessoas perguntando, professor, para a Seitianoia, o que provoca a depressão? Essa é a primeira questão. E a segunda, o que fazer quando um amigo ou um familiar está depressivo? Bom, nós vemos tantas coisas, por exemplo, na Verdade da Vida, volume 22, o mestre fala que a Seitianoia explica, adota, tem a psicanálise e a psicoterapia, para procurar identificar no inconsciente muitos conflitos, anseios, desejos, frustrações, uma série de coisas que ainda não estão resolvidas, que estão no inconsciente, que o consciente não tem informação. E muitas pessoas sofrem desses problemas devido a uma série de fatores que ela foi armazenando, como o sentimento de culpa, a ideia de que é pecadora, de que tem que sofrer. Então, a nível consciente, ela busca uma coisa melhor, mas inconsciente ela fica vibrando isso, fica vibrando esse sentimento. E, aliado a isso, muitas delas não guardam bons sentimentos. Por exemplo, quando a pessoa faz a caridade, vive de uma forma a vida altruísta, fazendo bem para outra pessoa, quando a pessoa vem e lhe agradece, ela se sente bem. Então, esse sentir-se bem por ser útil, por ajudar a pessoa, esse tipo de emoções é que muitas pessoas não estão armazenando, porque não estão fazendo nada para o próximo. E ao contrário, então cada dia, cada coisa que vai fazendo, vai registrando. Então isso daí é uma coisa que se chama karma, que é uma palavra que vem do sânscrito, que é uma antiga linguagem clássica da Índia, e esse sentimento kármico fica registrado. E nós criamos o karma pelo falar, pela ação e pelo falar, né? Pelo falar, ação e pensar. Então muitas pessoas podem viver de uma forma calada, quieta, mas ela vai guardando aqueles sentimentos. E o mestre cita, o mestre Masaru Taniguchi cita muito Karl Augusto Menninger, que foi o grande iniciador, o papa da psiquiatria atual. E o livro dele já retrata tudo isso, o homem contra si próprio. Em outras palavras, aquilo que está na Sutra Sagrada é exatamente isso. Agora, Seitianoia não se baseou no Karl Menninger, porque a Sutra Sagrada foi publicada 8 anos antes do livro dele. Então, só que a Seitianoia mostra do lado doutrinário, filosófico, religioso, e o Karl Menninger mostra do lado da psiquiatria, da psicanálise. Então, o que as pessoas precisam entender? Aquela frase de Jesus Cristo exprime tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto ela estiver dentro do inconsciente, aquele sentimento de que ela nasceu para pagar o pecado, que é fruto do pecado, que medo de pecar, tudo isso aliado a uma série de karmas negativos que ela vai armazenando. Por exemplo, eu cito muito, por exemplo, um karma negativo que dia a dia a pessoa vai fazendo e ela pensa que não é nada, mas no fundo ela vai guardando um sentimento de culpa. Um exemplo é, entra no metrô, vê muitos jovens sentados naquele banco preferencial e pessoas idosas de pé. E aí eles fingem que estão dormindo, fingem que não viram, mas lá no inconsciente fica aquele sentimento, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito isso. Posteriormente, todo esse somatório de sentimentos, ela começa a se cobrar e se culpar por isso. Então, normalmente, o que acontece quando uma pessoa toma conhecimento de um crime? Vê na televisão e vê lá uma pessoa que cometeu um crime. O público já pensa, já acusa a pessoa, quer condenar, alguns chegam ao ponto de querer pena de morte, mas se essa pessoa que cometeu um erro é a própria pessoa, ela vai fazer uma autoacusação, autojulgamento, autocondenação, autopunição e o extremo que é o suicídio, que é a autodestruição. Então, nesse processo de autodestruição, é que começa a pessoa começa a entrar como se fosse num poço,
fazer um buraco, enfiar a cabeça, isso é um sentimento depressivo. Então, professor, o senhor já deu umas respostas, né? Uma delas, por exemplo, conhecereis a verdade. Mas para a gente que está assistindo agora o programa da SIC TV, talvez ainda custe entender, talvez para algumas pessoas, uma vez que expressou coisas negativas, pensou coisas erradas, digamos assim, praticou coisas erradas, então tem, de uma certa forma, esse karma negativo. Uma vez esses karmas ali, na vida dela, antes de se tornar doenças, fracassos, depressão, existe meio de eliminar isso e sem saber que ele tem isso na cabeça, porque às vezes a pessoa fez, ela nem lembra mais. Sim, tem. Por exemplo, você pega uma lata que tem arroz, né? Aí você olha assim, tem bastante preguinhas, aquelas taxinhas. Aí você vai pegar o arroz e você se machuca. Então, aquela taxinha equivale simbolicamente a esses karmas negativos. Mas você coloca mais arroz, puro, sem prego. E coloca mais. Mas à medida que você vai colocando, praticamente vão desaparecendo aqueles... já não impera mais aquelas taxinhas, aqueles pregos. Então, consequentemente, o ferimento não vai acontecer. Agora, por outro lado, se a pessoa vai gravando, bons pensamentos, isso na verdade, o karma, as pessoas muitas vezes confundem karma com punição, como castigo. E não é castigo, porque Deus não castiga ninguém. Então, karma simplesmente é uma coisa matemática, plantou, colhe. Mas essas taxinhas, tem como tirá-las ali do arroz ali, ou vai ter que conviver com as taxinhas? Tem como sim, porque a verdade liberta quando ela entende a verdade. Por exemplo, eu estava uma vez em Portugal, tinha feito uma palestra em Lisboa. Quando terminou a palestra, veio uma senhora conversar comigo. Aí ela falou, muito emocionada, falou, o senhor falou algumas coisas que me tocaram, essas palavras tocaram muito forte, eu estou até tremendo, emocionada com isso. Aí ela contou a vida dela, teve 3 casamentos desastrosos, que os pais se separaram e o pai foi para Angola, que era a província portuguesa, era muito comum os portugueses mudarem para Angola, e ela continuou com a mãe em Portugal. Só que a mãe, sabe, pessoas que não tiveram a educação também não sabem educar os filhos, xingava a filha de vagabunda, de prostituta, de sem vergonha, falava que até Lucrécia Borgia, né, o símbolo da promiscuidade. E essa senhora aparentava ter os quase 70 anos, mas só tinha 42 anos. O rosto cheio de rugas. E eu falei, olha, tudo que a sua mãe falou e você acreditou não é a verdade. A verdade eu vou te falar agora. Fecha os olhos e repita comigo. Eu disse, eu sou filha de Deus. E ela com os olhos fechados. Eu disse, fala por sílaba, fale por sílaba. Eu sou filha de Deus. Mas é verdade o que o senhor está falando? Com os olhos fechados. Mas é verdade o que o senhor está falando? Eu disse, você acredita em Jesus Cristo? Ele falou, claro, eu sou católica, apostólica romana. E qual foi a única oração que consta em todos os evangelhos que Cristo ensinou? Não foi Pai Nosso que sai no céu? Sim, analisa a frase. Pai Nosso, ele não falou Pai de Jesus. Ele não falou meu Pai. Ele falou Pai Nosso. Então, nosso Pai é Deus. Então, você é filha de Deus. Sou filha de Deus. E mudou, o olhar dela mudou. Aí eu falei, agora fecha os olhos e repita. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E falava com emoção. Eu sou amável, sou amável. 42 anos, a primeira vez que ela estava fazendo um autoelogio, pronunciando as palavras da verdade. Aí na terceira vez ela já falava mais, já foi pegando o ritmo, repeti 5 vezes, sou filho de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, sou alegre, sou feliz. Aí quando terminei a 5ª vez, eu olhei para ela e falei, a senhora tem um espelho na sua bolsa? Ela falou, não tenho. Eu falei, por quê? Porque ao sair daqui, procure um espelho. Se não encontrar espelho, olhe na lateral do carro, no retrovisor e veja como está o seu rosto. Eu falei, por quê? Para a senhora não pensar que eu estou inventando, que eu estou criando jogo de palavras, que eu estou te ludibriando, olhe com seus próprios olhos. O seu rosto, que estava carregado de rugas, não tem mais. E o seu olho direito, que estava com hemorragia, vermelhinho, está branquinho. Falou, olhe com seus olhos. Então, 5 minutos ocorre essa transformação. Por quê? A verdade liberta. Todo aquele sentimento errado, errôneo, pensamentos, conceitos que ela foi guardando, uma palavra, você é filha de Deus, então sua vida sublime de Deus, acabou o problema. Né? Professor, alguém em casa agora, por exemplo,
tem um amigo que está depressivo, não tem o conhecimento que o senhor tem, a convicção, a fé, até para orientar e passar algumas palavras como o senhor passou para essa senhora de Portugal. O que fazer? Doa um livro, leva para uma reunião, leia a sutra, faz forma humana. Qual é a orientação, professor? Tudo isso é bom que faça. Tudo é um pacote, o kit, o combo? Mas existem alguns casos que a pessoa não quer saber de sair de casa, não quer saber de ler, então ore para ela. Mas não é pensamento, as pessoas precisam também orar de uma forma correta. Normalmente as pessoas veem no dia a dia certas coisas acontecerem, mas elas não se ligam, não interligam uma coisa com a outra. As mentes se comunicam. Aconteceu com todo mundo. Pensou numa coisa, o outro diz, você tirou da minha boca. Eu pensei em falar, você falou antes. Isso acontece com todo mundo. Então, da mesma forma, enquanto ela ficar orando para a pessoa, eu vou rezar para você ficar curada, lá dentro está pensando, porque você está doente, porque você está doente. Não cura, porque são duas. Uma é um pensamento, eu vou orar para você. Mas do outro lado, ela está acreditando que ela está doente. E isso também é captado pela outra pessoa. Então, tem que vê-la como filha de Deus perfeita, ver a natureza divina da pessoa, ver o Deus interior da pessoa. Deus, único criador é Deus. Não importa se seja budista, católica, islâmica, não importa a religião. Deus é um só. Né? O mestre explicou assim, falou uma vez para os jornalistas, e eu viajei o mundo inteiro e vi que todas as pessoas têm a orelha do lado, o nariz no meio, a boca embaixo do nariz, significa que Deus é o único criador. Que se tivesse outro criador, alguns teriam a boca aqui, a orelha aqui, situação diferente. Né? Professor, alguém nos assiste agora, o programa da Seitianoye TV, e foi dito para ela, talvez até por especialista da área de saúde, que ela está com depressão. Que seja o início, que avançada, não sei, está com depressão. E o que essa pessoa pode fazer, professor, por ela mesma? Se ela puder praticar a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor, que tem essa mentalização, eu sou filho de Deus, sou mais harmoniosa, muitas pessoas se curaram praticando essa mentalização e também lendo a Sutra 3, 4, 5 vezes por dia. Que livro que é, professor? Conquista a Felicidade com Amor. Página 97. 97. E lá tem uma mentalização. A mentalização que ela vai fazer uma na verdade, ao fazer essa mentalização, automaticamente ela vai fazer uma introspecção. Dentro da introspecção, ela vai ver, não buscar fora a resposta, mas dentro dela. O seu modo, quem é você? Aliás, esse é um ponto importante que ajuda as pessoas a alcançarem. O primeiro passo para alcançar o estado de iluminação é saber quem é. Quando Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo, não é no sentido de conhecer as frustrações, mágoas, anseios, mas conhecer que tudo isso, na realidade, é uma coisa passageira, são ilusões. Mas aquilo que está na Sutra Sagrada, que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o verdadeiro eu que Deus te criou. É a sua verdadeira natureza divina criada por Deus. E as pessoas parecem que fazem mentalizações contra elas mesmas, né? Sou depressivo, estou doente, sou fracassado, e aí vai, né? Em vez de falar coisas boas, como o senhor orientou, né? Sou filho de Deus, sou perfeito. Por isso que no livro eu mencionei o seguinte, ao acordar, faça essa mentalização. Por que ao acordar? Que no momento que o pessoal está acordando, o consciente, Carl explica que é a porta para o mundo exterior. O consciente ainda está sonolento. Como ele está sonolento, ele deixa passar. Né? Deixa passar. Por isso que muitas vezes a pessoa está no momento de acordar e ela acorda com a música que o vizinho está tocando. Bem alto o rádio. E escuta uma música. Eu não sou cachorro. Não sou... Ela fica o dia inteiro cantando essa música, apesar de não gostar da música. Né? Porque gravou no subconsciente. Então, assim que acordar, assim que a pessoa acorda, é um momento importante para fazer essa mentalização, para gravar no subconsciente. Mas essa música não é da minha época, não. Você fez assim que você lembrou. Muito obrigado, professor. A gente só vai para o intervalo aí para ver aí as boas que o programa tem para todos nós. Seja você também o mantenedor do programa Seitianoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180
e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Muito obrigado. É a Seitianoye trazendo respostas para você. E hoje aqui o professor Heitor Miyazaki falando sobre doença, depressão e, claro, como se livrar disso e como ajudar algumas pessoas que estão depressivas ou estão doentes, né, professor? Na Seitianoye é recomendado, a gente sempre participa de atividades como seminários, onde tem a prática da purificação da mente. Duas questões, professor. A pessoa que está depressiva, às vezes não consegue ir, às vezes, né, num seminário, numa reunião para fazer a prática da purificação. Uma outra pessoa pode fazer na casa dela, algum parente, algum amigo, ou tem que ser na sede da Seitianoye, ou tem outras maneiras, sem ser essa que faz na academia, por exemplo, ou nas reuniões da Seitianoye? Olha, a purificação não se restringe apenas a pessoa transcrever no papel sentimentos, todo aquele sentimento que era negativo que ela foi registrando. Nós purificamos através da oração do perdão, através do agradecimento, lendo os livros sagrados, lendo a Sutra Sagrada. Quantas pessoas se purificaram lendo a Sutra Sagrada, lendo revistas, né? Se purificaram lendo a Verdade da Vida. Esse livro, então, A Humanidade do Pecado, é um livro para apagar realmente aquele conceito que a pessoa traz da ideia do pecado, sentimento de culpa, de que é pecadora. Por isso que é um livro que eu recomendo para ler várias e várias vezes. Tem pessoa que já leu mais de 50 vezes, né? Tem uma senhora chamada, mais de 50 é pouco ainda. Tem a senhora, a preletora lá de Belo Horizonte, Dona Isabel, ela leu 1054 vezes. 1054 vezes? É. E você olha para o rosto dela, você vê como uma santa mulher. E o que acontece com essa senhora? Só para você ter uma ideia, a preletora Isabel lá de Belo Horizonte, Caiçara, quando ela me disse, eu li 1054 vezes, eu falei, aconteceu alguma coisa? Eu falei, professor, eu tenho 74 anos, até 69 não tinha nada, agora tenho uma casa e um apartamento. E quando ela comprou o apartamento, ela foi morar em frente a uma praça, e essa praça era Cracolândia. Tinha muitos traficantes, muitas pessoas muito trombadinhas, e tinha um projeto na prefeitura para limpar tudo, para deixar o mais limpo possível, mas era com uma pessoa que é muito pura, que já se purificou, ela começou a visualizar, agradecer, que tudo estava em harmonia. Não precisou fazer nada, desapareceram todas aquelas pessoas. Olha que bênção isso. Né? Então, realmente muda. Até tem um caso, uma vez eu estava em Ibiúna, aí um rapaz me falou, o senhor pode me autografar? E era esse livro. Eu falei, leia várias vezes. Eu falei, é por isso que eu estou pedindo para o senhor autografar, porque o primeiro desmanchou. Por que desmanchou? Eu falei, meu irmão estava com AIDS e com pneumonia. Estava desenganado pela medicina. Eu comecei a ler esse livro várias e várias vezes para ele, ele ficou curado das duas doenças. Né? Então, tem pessoas que transcrevem o livro também, né, professor? Também, é bom porque na hora que nós estamos transcrevendo, por exemplo, quem está estudando idioma, quando ela escreve, ela grava melhor a palavra. Sim. Então, é uma forma de registrar melhor. Né? Dá para purificar a mente também? Sou São Paulino, por exemplo, ou não? E você não precisa purificar? Olha, é karma já. Quem não é, o time que a pessoa escolhe, o time que nunca ganha também é um karma que ela escolheu e fala, nada, mas São Paulo tá bom. Tá. Professor, ainda falando um pouquinho sobre, entre coisas negativas, entre aspas, a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de uma orientação, né? Ainda sobre depressão, professor, tem muitas famílias sofrendo demais, não só por ver um ente querido depressivo, mas como também muitas famílias que perderam um ente querido que acabou indo ao suicídio, né? E essas pessoas que já faleceram, por exemplo, se suicidaram, entre elas, por depressão. O que a família pode fazer por elas se já estão lá do outro lado, professor? Olha, todo suicidas que tiraram a própria vida devido ao estado depressivo, um monte de coisas que ela foi, sentimento de culpa, outras coisas mais,
elas sofrem muito no mundo espiritual. Sofrem porque primeiro vem aquele sentimento de culpa. Por que vem o sentimento de culpa? A pessoa vê que foi uma fuga, né? O próprio Carl Menning cita no livro dele, é fuga, suicídio é fuga. E nesse sentimento de ter tirado a própria vida, vem outro sentimento de culpa por ter deixado a família numa situação muito dolorosa, muito difícil, porque é uma coisa que as pessoas sofrem de ver, e chega no local, a pessoa vê a pessoa morta, suicídio. Então isso abala muitas pessoas. Então ela vê que causou um sofrimento maior e não resolveu o problema. Então essas pessoas precisam muito de orações, muito orações. No livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, é bom que as pessoas que têm... É bom que todo mundo leia esse livro. Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Ali o mestre Masaru Taniguchi explica que é necessário fazer uma oração à parte, né? Diferenciada à parte para as pessoas que tiveram mortes, como suicídios, assassinatos, mortes trágicas, ou morreu com problema mental, e fazer uma oração à parte durante um período, que seja 21 dias, que seja um mês, que seja 49 dias, mas sempre no mesmo horário e cumprir lendo a Sutra Sagrada para essa pessoa. Tá? Isso vai ajudar ou libertá-la no mundo espiritual. Isso fará com que essa pessoa saia daquele local que os espíritas chamam de umbral, purgatório, que os cristãos chamam de purgatório, e possam dirigir-se para, assim como aconteceu naquele filme Nosso Lar, aquilo não é ficção, não, aquilo é fato real, né? Ele estava naquele local, submundo, imundo, sujo, gritaria, choradeira, sofrimento, e na hora que ele chamou por Deus, ele foi resgatado e levado para o mundo espiritual, mais elevado para o céu. Né? Tem muitas pessoas que perdem um ente querido, nesse caso, por exemplo, pelo suicídio, e pensam que acabou o sofrimento porque a pessoa faleceu, mas não é bem assim, né, professor? Não é, e ainda tem outro detalhe. Né? É comum, quando na família tem uma pessoa suicida, alguém passar a ter a mesma tendência. Isso porque é hereditário? Não. Que a pessoa que suicidou ainda mentalmente está pensando no suicídio, e quando ele se aproxima de alguém da família, ele acaba transmitindo esse sentimento, essa ideia de suicídio também. Então precisa salvar, ajudar as pessoas que estão, os entes queridos. A pessoa diz, eu amo muito minha avó, mas não faz nada por ela, nem visita o túmulo dela, não reza para ela. Que amor é esse? O amor tem que ter retribuição, ação, né? Então tem que ajudar. Professor, para alguém que está em casa agora assistindo o programa da Seichonoye TV e tem lá alguém, sei lá, com ansiedade, sabe, uma série de perturbações, entre aspas, assim, qual que é a orientação, professor? A ansiedade tem dois lados. Tem um lado psicossomático, da psique da pessoa, quando a pessoa tem um ego muito acentuado e ela não aceita certas coisas. Por exemplo, pessoa brigou, tem gente que briga com o namorado e fica lá e fica xingando o namorado, e quando olha para o relógio ela não consegue dormir. Isso é coisa do ego, não tem nada a ver. Mas tem caso de ansiedade que é de influência espiritual. Por exemplo, eu estava na academia de Ibiúna, eu saí, tinha terminado a última palestra do dia, fui para a lateral para conversar com meu cunhado que estava como seminarista. Aí me vieram duas mulheres. E uma delas chorando, com a cabeça baixa, assim, falando, professor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Estou com medo de morrer, por favor. Não parava de falar, estou com medo de morrer, 3 meses que eu não consigo dormir, me ajuda, me ajuda. E a mulher muito aflita, muito ansiosa, e aquela inquietação. Eu falei, quem está com medo de morrer não é você, não. Eu não vejo nada, não estou vendo nada, eu não sou clarividente, né? Mas é um antepassado seu, alguém parente que faleceu e não sabe que morreu. Ela morreu e não sabe que morreu. Está pensando que está viva. Então eu vou falar para ela, com certeza, se você está com ele, do jeito que você está falando, ela está do seu lado, eu vou falar com ela. Falou, você que está ao lado dela, é homem ou mulher, não sei, você tem que entender, você já morreu. Se você duvida, procure seu corpo carnal, está no cemitério. Esse corpo carnal não é seu, mas você não morreu. Porque você é vida, é espírito, é eterno, imortal. Agora vá para o mundo espiritual. No mesmo instante, falei isso em 7 segundos. Aí a mulher, muito obrigado. Parou.
aquela inquietação, ansiedade, sumiu. No dia seguinte, eu estava indo para o refeitório, ela estava saindo, eu falei, minutinho só, você dormiu essa noite? Não. Eu pensei, será que o espírito voltou? Ele falou, você não dormiu? Eu falei, não, só 3 meses que eu não conseguia dormir, fiquei a noite toda agradecendo a Deus, por isso que eu não consegui dormir. Tá certo. Né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Vitor Miyazaki, muito obrigado pelas orientações, muito obrigado a obrigado. todos vocês, que Deus os abençoe sempre. Qualquer dúvida, liga aqui pra gente, 0800-770-2600. E também, se desejar ter o livro Conquiste a Felicidade com Amor, o livro A Humanidade Isenta do Pecado, é através do site da CEITIONE, www.sni.org.br, ou através do 0800-770-2600. Muito obrigado a todos. Oração para eleger bons candidatos. Ó Deus, purificai o pensamento do povo para que esta nação seja governada por pessoas que realizem a vossa vontade. Ó Deus, orientai todo o povo, de modo a colaborar unido para a prosperidade deste país. Ó Deus, fazei com que sejam eleitas pessoas que vos compreendam realmente e que sejam porta-vozes da vossa vontade na gerência das coisas públicas. Em seguida, mentalizar repetidas vezes o seguinte, visualizando um mundo repleto de luz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país, e nele reina a paz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país, e nele reina a paz.